Oi, oi! Eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube e ao longo do mês de abril, para comemorar meu aniversário, que é no dia 10, eu tô tentando fazer um projeto de 30 vídeos em 30 dias, um vídeo por dia ao longo desse mês. E nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma das coisas pelas quais eu tô mais animada, mais ansiosa nesse mês de abril, a série da Netflix Shadow and Bone. Então no dia 23 de abril estreia na Netflix uma série muito aguardada por muita gente. A série Shadow and Bone, que é inspirada e baseada, na verdade é uma adaptação do universo criado pela Leigh Bardugo com seus livros. E aí eu decidi que eu ia fazer esse vídeo para contextualizar quem não entende muito desse universo, quem ainda não leu os livros, como esse universo funciona. O que você pode esperar dessa série no sentido de contextualização mesmo. Quais são os livros que vão ser adaptados para essa série, sobre o que são esses livros, qual o universo que ela criou de forma resumida, onde essa história se passa, qual é o problema que a série vai resolver, qual é o conflito da narrativa, coisas nesse sentido, sem spoilers, completamente sem spoilers. Então se você viu a série, viu o anúncio, viu o trailer, viu o pôster, viu alguma coisa, ficou interessado, mas não sabe sobre o que se trata e gostaria de entender um pouquinho melhor para já assistir, preparado ou preparada ou preparade, assista esse vídeo, fica comigo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber em termos de contextualização mesmo. Então, a Leigh Bardugo, ela criou um universo que hoje a gente conhece como Grishaverso, Grishaverse em inglês. E aí ela tem algumas séries de livros pequenas que fazem parte desse universo. A primeira dessas séries é a trilogia principal, a trilogia que realmente deu início a esse universo, a essa história como um todo. Essa trilogia ela é conhecida como a trilogia Grisha e, trilogia 3 livros. O primeiro desses livros se chama Sombra e Ossos, em inglês Shadow and Bone, e é daí que vem o nome da série da Netflix. O segundo livro se chama Sol e Tormenta e o terceiro se chama Ruína e Ascensão. Eu li todos esses livros desse universo aqui recentemente, já em 2021, e eu fiquei completamente obcecada, apaixonada mesmo, assim, vale muito a pena. Se você não conhece, gosta de ler, eu indico muito. E a trilogia é o primeiro pedaço dessa história. Então, se você for começar numa ordem que faça mais sentido, a trilogia é o caminho inicial. E aí depois existe a duologia Six of Crows. 2 livros fazem parte dessa história por enquanto, não sabemos se vão ter outros livros no futuro, quem sabe, mas hoje é uma duologia composta pelos livros Six of Crows e Crooked Kingdom. Então, na verdade, em português ficou Six of Crows, Sangue e Mentiras, e Crooked Kingdom, Vingança e Redenção. E aí, ainda como parte do Grishaverso, tem uma outra duologia, a duologia King of Scars. O primeiro livro dessa duologia é King of Scars, e o segundo foi lançado no dia 30 de março e se chama Rule of Wolves. Esses 2 livros ainda não têm tradução no Brasil, mas isso deve ser agilizado aí ao longo dos próximos meses. Qual é a ordem cronológica das histórias? Essa mesma que eu falei. Então, a trilogia Grisha, Six of Crows e King of Scars. A trilogia é o evento principal. Six of Crows se passa aproximadamente 2 anos depois do fim da trilogia. Em Six of Crows, a gente tem personagens completamente diferentes dos personagens da trilogia, mas existem menções a personagens da trilogia e a eventos que aconteceram na trilogia também. São menções, não é a parte mais importante da história, mas são mencionados. E aí, King of Scars se passa aproximadamente 1 ano depois do último livro de Six of Crows, 1 ano depois de Crooked Kingdom. E em King of Scars, a gente tem personagens combinados, alguns personagens da trilogia e alguns personagens da duologia Six of Crows como protagonistas dessa terceira história. Tá, temos todos esses livros. Como a série vai juntar essas histórias? Como a série vai abordar essas histórias? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o que está previsto para a primeira temporada, porque para as próximas possíveis temporadas a gente ainda não tem confirmação nenhuma. Na primeira temporada, o maior foco, na verdade, a gente vai ter 2 grandes focos. Primeiro, a gente vai ter a adaptação do primeiro livro da trilogia Grisha. Então,
o livro Sombra e Ossos. É o que vai guiar a primeira temporada de Shadow and Bone, do começo ao fim. E aí, além desse primeiro livro, uma história prequela, uma história prévia, foi escrita para os personagens de Six of Crows. E aí a gente vai ter uma divisão de 50-50. 50% da história focada na história do livro Sombra e Ossos e 50% focado nos personagens de Six of Crows. Six of Crows, a gente já pode entender ali pelo nome do livro que ele é focado em 6 personagens. Desses 6 personagens, 5 já vão aparecer na primeira temporada da série. Um deles não vai aparecer aqui ainda porque ele só conhece os outros 5 um pouco mais pra frente. Na verdade, o que eu entendo de Six of Crows como parte dessa primeira temporada de Shadow and Bone é o seguinte: a gente vai ver uma história prévia sendo criada para alguns desses personagens, mas a gente também vai acompanhar um pouco sobre o passado desses personagens antes dos eventos dos livros deles, né, de Six of Crows e Crooked Kingdom. Mas a gente vê o passado desses personagens através de flashbacks, acho que a gente pode chamar assim. Eles estão narrando os eventos do presente e eles voltam pensando no passado. Nesta primeira temporada, alguns desses eventos do passado dos personagens de Six of Crows podem já ser apresentados aqui. Inclusive, eu tenho as minhas teorias de que é isso que vai acontecer mesmo. Mas a gente vai ter que esperar o dia 23 de abril para confirmar. É mais ou menos isso que a história aborda. São esses os livros que vão inspirar a série. E aí as próximas temporadas devem seguir os outros livros desse universo. Tá, mas você deve estar se perguntando sobre o que é essa história? Sobre o que esses livros e essa série falam? Vamos por partes. Vou responder todas as principais perguntas que vocês possam ter, sem spoilers. A primeira pergunta que eu acho importante responder é: onde essa história se passa? Então, Ali Bardugo criou um universo cheio de países fictícios. Então, a gente tem o principal país, num primeiro momento, que é Ravnica. Ravnica é o principal cenário da trilogia Grisha. Então, Sombra e Ossos, Sol e Tormenta, Ruína e Ascensão. Essa história, na maior parte do tempo, se passa em Ravnica. Ravnica é um país inspirado na Rússia, mas é um país fictício. Inclusive, está aparecendo aí na tela de vocês o mapa que a Ali criou para respaldar esse universo dos livros. Ravnica faz fronteira direta com 2 países. Fjerda, que é esse país ele é inspirado na Escandinava, e também com Shu-Han, que é um país que tem alguns elementos asiáticos. O seu povo tem características asiáticas e alguns costumes, eu acho também. Além desses 3 países, a gente tem Kersh, eu não sei exatamente como se pronuncia, acho que é Kersh, que é uma ilha que fica ali próximo também. Essa ilha é um país, né, que se chama Kersh, e a capital desse país se chama Ketterdam. Então, os personagens de Six of Crows, eles passam a maior parte do tempo em Ketterdam. Na verdade, é onde eles se reúnem inicialmente. E aí, nas 2 histórias, tanto na trilogia quanto na duologia Six of Crows, existem algumas viagens a países e territórios vizinhos e também algumas menções importantes sobre esses países. Além desses 4 lugares que eu mencionei, tem alguns outros territórios que nesse primeiro momento não importam muito pra gente. É isso que vocês precisam saber. A trilogia se passa em Ravnica, que faz fronteira ali com outros países, Shu-Han e Fjerda, e Six of Crows se passa em Ketterdam, a capital e o país. Essa é uma série de fantasia, ou seja, ela usa de elementos fantásticos. Qual é o elemento fantasioso que a Ali Bardugo criou para essa história? Ela criou os Grishas, que são um tipo específico de pessoas que têm algumas habilidades. Então, os Grishas, de uma visão muito simplista, você poderia dizer que são pessoas com dons mágicos, são bruxos. Mas não é isso, e ela deixa claro que não é isso ao longo dos livros o tempo todo. Os Grishas, eles possuem o poder de manipular a matéria de diferentes formas. Então, eles não conseguem criar nada do além. Eles só têm a capacidade de manipular coisas ao seu redor. E eles chamam esse poder de a pequena ciência. E eles veem o poder que eles têm como uma extensão do mundo que a gente conhece e não necessariamente como algo mágico. Eles só nascem com uma habilidade especial de manipulação da matéria e cada um tem a sua principal
vertente, cada um tem mais habilidades em determinadas coisas. Os Grishas, eles só são valorizados em Ravika. Na verdade, mais ou menos valorizados, porque também tem gente que não gosta deles, que tem medo deles por por terem habilidades diferentes. Mas em Ravika, eles realmente são reconhecidos, têm o seu papel, têm a sua função. Em Fierda, eles são perseguidos. Fierda treina pessoas para caçar e para matar os Grishas, porque o país enxerga os Grishas como perigosos e como bruxos que precisam ser erradicados. Em Churran, eles fazem experimentos com os Grishas porque eles acreditam que existe algum componente, alguma coisa no DNA, no gene, que explica esse poder. Então eles tentam fazer experimentos para descobrir o que é e reproduzir isso em outras pessoas. Então a gente tem esses dois contextos dos países vizinhos. Mas em Ravika, os Grishas, eles fazem parte do que o país chama de segundo exército. Então o primeiro exército ele é formado pelos soldados tradicionais, num contexto de exército normal que a gente conhece. E aí existe o segundo exército, que é o exército dos Grishas, que juntamente com o primeiro exército servem ao rei e servem ao país como um todo. Os Grishas, como eu disse, cada um deles tem habilidades específicas. Então, por isso, a gente tem 3 ordens Grishas, 3 ramificações Grishas. A primeira dessas 3 ordens é a Corporalki. Os Grishas que fazem parte da ordem Corporalki, eles têm o poder focado no corpo humano. Eles conseguem manipular elementos do corpo humano. Então, batimentos cardíacos, coisas nesse sentido. A segunda ordem Grisha é a ordem Eterealki. E os Grishas que fazem parte dessa ordem, eles têm o poder de manipular elementos como água, ar e fogo. Na verdade, até de conjurar esses elementos, né? Então, eles são chamados de conjuradores. Então, eles podem conjurar o ar, e aí dentro dessas 3 ordens também tem ramificações. Por exemplo, dentro da ordem Eterealki, tem Grishas com habilidades mais focadas no ar, na água e no fogo. E aí cada um vai estudar e se especializar na sua habilidade mais comum. Então, a gente tem a terceira ordem, que é a dos Materialki, que também são conhecidos como fabricadores. O poder dos Materialki ele é focado em materiais compostos mesmo, como por exemplo metal, vidro e outros elementos nesse mesmo contexto. Como eu disse, essas ordens elas se ramificam de acordo com as aptidões dos Grishas. E esse segundo exército, todos os Grishas que fazem parte do segundo exército em Ravika, eles são liderados pelo Darkling, que vai ser interpretado na série Shadow and Bone pelo maravilhoso, incrível, tudo de bom Ben Barnes. O Darkling, ele é um conjurador, ele faz parte da Ordem Eterealki, mas ele é um conjurador da escuridão. Não existe ninguém com um poder parecido com o dele, ele é o único da sua espécie, o único do seu tipo. Ele é encaixado ali como um Eterealki simplesmente porque ele é capaz de conjurar coisas, né? Mas, como não tem ninguém igual a ele, ele se destaca, ele é o mais especial e ele é o líder desse exército. Eu não vou entrar muito em explicar os poderes do Darkling, quem ele é, o que ele significa, qual é a história dele, porque não é o objetivo do vídeo. Mas eu vou continuar falando sobre esse universo muito aqui no canal, então fica aí talvez a possibilidade de um vídeo para falar só sobre o Darkling. E outro vídeo também para falar só sobre as ordens Grishas, porque aqui eu tô explicando muito por cima, de maneira bem simples e clara, mas talvez eu possa gravar um vídeo falando só sobre isso, explicando com mais detalhes. Enfim, quem sabe? Vamos ver. Tá, então a gente tem tudo isso que eu falei. A gente sabe onde a história se passa, a gente sabe quais foram os livros que inspiraram tudo isso, a gente sabe qual é o elemento fantasioso. Mas aqui o que fica é, qual é o problema que a gente tem pra resolver, né? Qual é o conflito que existe na história de Shadow and Bone, na série, e que vem especificamente dos livros. Vamos rever o mapa que eu mostrei pra vocês quando eu tava falando dos territórios, das localizações. Nesse mapa, se vocês observarem, tem uma ramificação ali no meio, escrito The Unsea ou Não Mar, se tiver em português, depende de qual imagem eu for colocar aí. Esse território todo que eu vou destacar para vocês se chama a Dobra das Sombras. Em inglês é The Shadowfold e também é conhecido como o Não Mar, The Unsea. A Dobra das Sombras é uma área de intensa escuridão, quase impenetrável, que contém Volcras,
que são um tipo de monstro que surgiu como consequência do surgimento da dobra. Além dos Volcras, também tem outros horrores que fazem parte desse pedaço de terra que é pura escuridão. Eu também não vou explicar o motivo do surgimento da dobra, porque a série vai explicar isso pra vocês, e eu não quero entrar muito nesse contexto, eu não quero trazer spoilers nem nada. Então eu não vou explicar o surgimento. Mas o que importa aqui é que existe uma impossibilidade de travessia por conta da dobra das sombras nessa região. Uma outra coisa que a gente precisa saber é que Ravnica está em guerra há muitos anos com os países vizinhos, com Fierda e Shurran. Então, a dobra impede o acesso de Ravnica ao mar e por isso o país sofre com muita pobreza, porque não consegue receber armamento para lutar contra essa guerra e também nem suprimentos adequados para melhorar a situação econômica do país e das pessoas mais pobres que moram ali. Esse é um país muito, muito pobre. Então, o objetivo de muita gente é descobrir uma solução para destruir a Dobra das Sombras, para fazer com que ela não seja mais um problema de alguma forma. Mas ninguém nunca teve uma ideia para isso. É aí que entra a Alina, a nossa grande protagonista da trilogia Grisha, e até onde eu entendo a protagonista da primeira temporada de Shadow and Bone também. A Alina é uma garota órfã que cresceu numa espécie de orfanato ao lado do Mal, que se tornou seu melhor amigo. Então os dois se conheceram ainda pequenos quando eles chegaram nesse orfanato e eles viveram a vida toda juntos, são muito, muito amigos, muito, muito próximos. E aí, quando os dois cresceram, eles se alistaram ao primeiro exército, ao exército tradicional, porque a maior parte dos habitantes do país faz isso. Como eu disse, é um país que está em constante guerra e todo mundo tem que servir o seu país, enfim. E aí, numa visita à região da Dobra das Sombras, descobrem que existe uma coisa especial na Alina, que ela tem ali alguma coisa especial e que isso pode representar a solução do problema da Dobra das Sombras. A Alina, como eu disse, ela é a grande protagonista da trilogia Grisha e da série, até onde eu entendo. E junto com ela, na trilogia, os protagonistas também são o Darkling e o Mal, inicialmente. No primeiro livro, a gente tem esses três protagonistas, essas três pessoas que são os personagens principais, além de outros personagens de apoio muito legais também, que a gente vai conhecer ao longo da primeira temporada. Em Six of Crows, no livro Six of Crows, a gente tem 6 protagonistas. Vou falar o nome dos 6, você não precisa se preocupar em decorar esses nomes agora, mas eu vou falar só para contextualizar. A gente tem o Cass, a Enege, o Jasper, a Nina, o Matthias e o Wylan. São esses 6 protagonistas. Como eu disse lá no começo do vídeo, apenas 5 desses 6 vão aparecer na primeira temporada. A primeira temporada vai ser uma prequela dos livros de Six of Crows, então a gente vai acompanhar 2 coisas em relação a Six of Crows. A gente vai acompanhar o Cass, a Enege e o Jasper num enredo, num plot criado ali pra eles, de antemão, antes da história deles em Six of Crows, porque os 3 já se conhecem. E a gente também vai acompanhar um enredo da Nina com o Matthias. A minha teoria é de que a gente vai conseguir ver visualmente o passado dos dois, como eles se conheceram e tudo mais. Então vão ser 2 enredos diferentes, junto com o enredo da trilogia Grisha. Então 3 pontos aqui, e eu acho que tudo isso vai se conectar de alguma forma. Eu acho que esses 3 enredos eles vão se cruzar. A gente vai ter que esperar pra ver, mas eu imagino que sim. A gente ainda não sabe direito qual é o plano, mas, enfim, teorias, né? O único protagonista de Six of Crows que não vai aparecer na primeira temporada de Shadow and Bone é o Wylan, porque os personagens, os outros 5 personagens de Six of Crows, os outros 5 corvinhos, não conheceram o Wylan ainda. Eles conhecem o Wylan um pouco mais pra frente. E aí é tudo isso de informação que a gente tem. Eu tentei ser o mais didática e simplista possível, porque eu acho que você só conhece um universo mesmo a fundo quando você se aprofunda nele, ou lendo os livros ou assistindo a série, e aí vai de vocês decidirem o que é que vocês querem fazer, vocês querem fazer os 2, vocês querem fazer só um ou só outro, mas o que eu posso dizer com certeza é que esse é um universo muito rico. Um defeito que eu acho que o primeiro livro tem é que ele não consegue explicar muito bem todo esse universo, o funcionamento dessas coisas todas que eu reuni aqui pra vocês de maneira direta, porque ele vai narrando as coisas e, enfim, ele se perde um pouco ali no caminho, me deixou um pouquinho confusa em alguns momentos, mas conforme você vai lendo, você compreende essas coisas todas. Eu já tentei facilitar isso aqui pra vocês, a série também vai explicar isso com certeza,
mas eu queria preparar o terreno para quem já quer começar essa maratona por dentro do assunto, mesmo sem ter muito conhecimento sobre. E aí eu organizei esse vídeo e eu pretendo trazer vários outros vídeos sobre o universo de Shadow and Bone ao longo do mês, talvez depois do mês de abril também. Eu tô aqui na minha cabeça querendo trazer vídeos sobre os personagens, sobre os atores, sobre os Grishas, explicando como funciona cada ordem Grisha. E aí vocês podem sugerir outros vídeos também, que eu tô muito animada pra falar sobre esse universo, muito, muito mesmo, assim. Foi o meu grande vício de 2021, já começou com um grande vício. Eu tô terminando de ler, na verdade quando esse vídeo for ao ar, provavelmente eu já devo ter terminado Crooked Kingdom. E aí vai ficar faltando a duologia King of Scars, né, e Rule of Wolves. E eu tô muito obcecada, vale muito, muito a pena. O meu coração de fã de universos fantásticos, de sagas de fantasia, tá muito feliz, muito realizado em ter conhecido a trilogia Grisha e depois a duologia, o Grishaverso de forma geral. Então, se vocês curtiram esse vídeo, se vocês gostaram do resumão que eu preparei, ou até se vocês já conhecem o universo, mas acabaram vindo aqui por acaso, caindo nesse vídeo e assistindo até o final, eu quero convidar vocês a se inscreverem no canal, clicando no botão vermelho que tem aqui embaixo. Vai ser um prazer ter vocês comigo. O objetivo desse projeto em abril é alcançar 30 mil inscritos. A gente já passou dos 27 mil, então não falta tanto assim. Ia me ajudar muito se vocês pudessem se inscrever. Obrigada por terem assistido, espero que tenha sido útil. Tô muito animada, muito ansiosa pra ver essa história tomar vida na tela da Netflix. É isso. Um beijo grande e até muito em breve.